Mateus 24, Jesus pregou esse sermão 2 dias antes de ser preso e crucificado. Foi o último sermão que ele pregou, e ele pregou esse sermão em particular, conforme nos diz o versículo 3, que nós vamos ler, exclusivamente aos seus discípulos. E aqui ele fala sobre os vários sinais que teriam que ocorrer antes que Jesus voltasse segunda vez em poder e grande glória. Então, eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa. O título desta mensagem é Sinais da iminente volta de Jesus. Então, veja bem, é da volta de Jesus, não é sinais do iminente arrebatamento. Irmãos, na verdade, só existem 2 sinais para o arrebatamento. E são os 2 últimos sinais que eu vou abordar dos 14, que eu vou abordar e vou terminar esse estudo. São os 2 últimos. Para o arrebatamento são os 2 últimos. Só os 2 últimos, o 13 e o 14. Não é? Mas para a segunda vinda de Cristo, são vários sinais. Então, quando Jesus voltar, ele voltará com a igreja. Vamos ler a palavra. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Veja, eles falaram com Jesus em particular. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, não em todos os lugares, mas em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este versículo é importante porque Jesus disse que o evangelho seria pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, não a todas as pessoas, mas a todas as nações, e então viria o fim. O fim aqui é o fim do governo do homem sobre a face da terra, e não o fim do planeta Terra, porque o milênio será aqui na terra. Versículo 23, Jesus continua falando, 23 e 24 e 25, melhor dizendo. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vou-lo tenho dito. Irmãos, quando Jesus disse aqui que, se possível for, enganaria os escolhidos, é porque é possível enganar. Se não fosse, ele não teria dito. E ele está dizendo: olha, eu estou prevenindo de antemão. Cuidado com os falsos profetas e os falsos cristos, porque eles vão fazer sinais, prodígios, maravilhas, que vão até enganar os escolhidos. Quando ele faz essa afirmação, ele está falando da grande tribulação. Agora vamos ao versículo 32 em diante. Aprendei, pois, da figueira sua parábola: quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, que coisas Jesus está se referindo? Os sinais que ele menciona antes. Quando virdes todas essas coisas, ou todos esses sinais,
Sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres trabalhando no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aqui são 2 cenas diurnas. O evangelista Lucas registra essas cenas e acrescenta uma outra noturna. Quando ele diz, estarão 2 numa cama dormindo, um será levado e o outro será deixado. Porque num lado da terra, num lugar será noite, no outro lugar será dia. Quando Jesus vir, ele virá no mesmo fuso horário para todos, ou seja, ele virá na mesma hora. Aqui será, por exemplo, agora, quase 8 horas da noite, no Japão será quase 8 horas da manhã, mas será no mesmo instante para todos os lugares. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ele está falando do arrebatamento. Sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. Até esse versículo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta revelação preciosa da Tua palavra. Ó Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, para que possamos ver e ouvir, ó Deus, aquilo que ordinariamente não se vê nem se ouve, ó Deus, e nem se entende com a mente nem com o coração. Ó Deus, abre agora, Senhor, o entendimento do Teu povo, para que possam compreender como está perto, Senhor, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Prepara a Tua igreja, Senhor, prepara esses que me ouvirão aqui neste momento, nesta noite, e que ouvirão também através destas gravações, para que ninguém desses, Pai, fiquem para trás e passe pela grande tribulação, mas que todos possam alcançar aquele momento glorioso do arrebatamento da igreja. Maranata é a nossa oração. Ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Gostaria que você prestasse muita atenção. O 6º sinal fala sobre pestes. Jesus não menciona aqui, mas Apocalipse capítulo 6 fala sobre as pestes. É o 4º cavalo, o cavalo amarelo. E é interessante que este cavalo, ele é cavalgado pela morte. O cavalo amarelo é cavalgado pela morte e o inferno vem atrás recolhendo. A morte vem à frente matando e o inferno recolhendo. E o inferno segue. Se você olhar para Apocalipse capítulo 6, você vai ver essa descrição. E é interessante que você vai ver que essas pestes, elas têm uma mortandade muito grande ali na Ásia, no grande continente asiático. Irmãos, pestes falam de doenças, de confusões de toda ordem. Nós podemos começar com a AIDS. A AIDS que está assolando o mundo já há mais de 20 anos e milhões de pessoas estão contaminadas. Crianças, só em termos de crianças, deverão morrer cerca de 10 milhões de crianças contaminadas com AIDS nos próximos anos. O que falar também da dengue? E a dengue está aqui, né? No nosso quintal ou no quintal do nosso vizinho. Nós temos que tomar cuidado com este bichinho chamado Aedes aegypti. A cólera, que passou aqui no Brasil há algum tempo atrás, matou muitas pessoas, continua matando principalmente na África e na Ásia, e febre amarela. Tudo isso aqui faz parte de pestes. Mas, como eu disse, tem sido assolado principalmente a Ásia e a África. A gripe espanhola de 1918, irmãos, no término da Primeira Guerra Mundial, foi uma das piores
catástrofes que o mundo já presenciou. E foi através do vírus H1N1. É o mesmo vírus da gripe do porco. Essa gripe que nós temos aí, H1N1. Só que houve uma variação nesse vírus. Então, na segunda e terceira leva, quando assolou a segunda e terceira leva, é que houve essa mortandade. Então, morreram de 40 a 50 milhões de pessoas, em 1918, atingidos pela gripe, chamada gripe espanhola. Eu quero dizer para você que nós não devemos ter medo dessas coisas. Por quê? Porque temos vacina? Não, as vacinas nem sempre funcionam. Aliás, há uma dificuldade muito grande com essa vacina, não é? Porque os americanos, em 1967, andaram tomando essa vacina e, ao invés de ser um benefício, foi um malefício. Por isso que o governo está com grande dificuldade de vacinar as pessoas lá, os europeus também. E nós estamos, vamos dizer assim, no verão, logo chegará o inverno e nós vamos ter que tomar essa vacina da gripe suína. Agora, deixa-me explicar uma coisa. Por que nós, cristãos, não devemos ter medo? Por quê? Porque há o Salmo 91. O Salmo 91 diz que nenhuma peste chegará à sua tenda. Você pode crer nessa promessa? Se você pode crer nessa promessa, sabe que Deus tem anjos poderosos para cumprir estas promessas. Ele faz dos seus anjos colunas de fogo que queima qualquer vírus. Deus dá essa proteção, irmãos. Ele sempre deu. Então nós não devemos ter medo disso que nós vamos examinar daqui para frente. A gripe asiática, olha bem como sempre tem acontecido na Ásia. Em 1957, 58, na China, que foi o vírus H2N2, ele matou 1 milhão de pessoas na China. A gripe de Hong Kong, em 1968, 1969, também na China. Hong Kong faz parte da China hoje, na Ásia, que é o H3N2, transmitido por aves, também ceifou 1 milhão de vidas. Observe que as pestes lá nestas regiões onde o Evangelho não penetra, ou tem pouca penetração. A morte mata e o inferno recolhe. É isso que eu estou querendo chamar a sua atenção. A chamada SARS, Síndrome Respiratória Aguda Severa, em 2003. Então já estavam mais preparados. E em 2003 nós tivemos também na Ásia 8 mil casos, cerca de 8 mil casos registrados e quase 800 pessoas mortas. Tivemos também em 2005 na Áustria a gripe das aves, que apareceu na Áustria, o H5N1. Parou-se de falar nele, mas continua matando gente. Continua em andamento, quase que não se fala mais. Mas essa gripe também está assolando. E a gripe suína em 2009, este ano, no México, que é o H1N1, que está em andamento. Eu não consigo nem achar mais quantos mortos. Pararam de divulgar quantas pessoas já morreram, quantas pessoas foram contaminadas. Mas nós, como eu disse, não devemos temer, porque o Salmo 91 nos dá esta garantia. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te atingirá, nem praga alguma chegará à tua tenda ou à tua casa. É promessa de Deus e nós devemos confiar. Doenças, irmãos, que muitos julgavam já estar extinta, acabadas, estão voltando, como a tuberculose. Estão voltando muito resistente aos vírus, ou melhor, ao antibiótico. São vírus que adquiriram uma resistência muito acima dos atuais antibióticos. Eu sei o que é tuberculose. Meu pai faleceu de tuberculose aos 53 anos de idade, depois de passar 11 anos internado num sanatório. 11 anos. 11 anos sem sair de lá. Nós é que íamos visitá-lo. Então, tuberculose está voltando, os médicos andam preocupados com enfermidades que antigamente já se tinha como resolvido e que estão voltando com força total. Um dos vírus mais perigosos que existe é a varíola, é o vírus da varíola.
A varíola é considerada erradicada desde os anos 80, no mundo inteiro. Mas há um medo muito grande de que a varíola retorne. Por quê? Porque a varíola é devastadora. Segundo os médicos, de 3 pessoas contaminadas, 2 morrem, uma morte horrível, e a terceira fica com muitas sequelas. E hoje, os Estados Unidos e a Rússia, eles preservaram, a antiga União Soviética, eles preservaram este vírus na sua forma original, para fazer guerra bacteriológica, ou seja, armas bacteriológicas. E não se sabe se outros países têm esse tipo de armas bacteriológicas. Tinha-se muito medo que Saddam Hussein tivesse na Guerra do Golfo em 91. Por isso Israel é um dos poucos países do mundo que tem vacina para todo o seu povo. Eles vacinaram toda a população em 1991 com medo de que naqueles mísseis Scud que caíram ou foram lançados sobre Israel, viesse também a varíola, porque a varíola é devastadora. Nos Estados Unidos, eles só têm vacina para das Forças Armadas, os policiais, os integrantes das Forças Armadas, os médicos e enfermeiros, pessoal que trabalha na saúde. Para a população, não tem. E o Brasil não tem praticamente nada sobre isso. O 7º sinal, irmãos, de que a Bíblia fala, e Jesus fala aqui em Mateus 24, no versículo 12, é o multiplicar da iniquidade. Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será que a iniquidade tem se multiplicado na face da terra? Alguns anos atrás, 2 juízes italianos vieram da Itália com a pasta de documentos comprovando que cerca de 300 crianças, dessas crianças abandonadas, principalmente criancinhas de cor, que foram adotadas por italianos e levadas para a Itália, na verdade não foram adotadas e integradas nas famílias. Elas foram levadas para lá para serem mortas, retalhadas e seus órgãos vendidos para transplantes. Isso é denúncia do poder judiciário italiano, comprovado. Foi aí que o governo tomou providência quanto à adoção por estrangeiros, mudando a lei de adoção e dificultando a saída de crianças. Por quê? Porque uma criança totalmente retalhada, diziam essas autoridades, chegava a render $1,5 milhão. Existem crianças com morte cerebral, isso é denúncia da televisão, inclusive na Nicarágua e em outros países do Oriente Médio, com morte cerebral para vender órgãos para implantes, principalmente coração, pulmão, enfim, assim, órgãos para fazer transplantes em crianças. Irmãos, tudo isso é o multiplicar da iniquidade. Gostaria que você entendesse isso. Se isso revolta o teu coração, imagine o coração de Deus. Um outro caso que nós estamos vendo é o satanismo. O satanismo tem aumentado no mundo de uma maneira assustadora. Não sei se você sabe, a sede do satanismo está nos Estados Unidos, na Califórnia. Por isso que aquele estado vive pegando fogo, porque está lá naquela região da Califórnia. O satanismo tem aumentado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E não sei se vocês sabem, mas há sacrifícios de crianças através do satanismo. Vocês se lembram de um caso aqui em Guaratuba, de uma ex-esposa de um prefeito e a filha de um prefeito, que foi envolvida num processo, até hoje aquele negócio está andando lá, não julgaram, anularam, fizeram um novo processo, etc, etc. Ainda não houve uma condenação definitiva, já tivemos algumas condenações, mas acabaram sendo anuladas, mas comprovadamente aquele menino foi sacrificado num ritual de satanismo. É por isso que desaparecem tantas crianças na face da terra. Toma cuidado, meu irmão, minha irmã,
com os seus filhos. Não brinque com isto. Nós estamos vivendo esses tempos confusos, difíceis, trabalhosos, de que fala a palavra de Deus. Menino de 2 anos com 31 agulhas no corpo. Isso é manchete do jornal dessa semana. Eu ainda coloquei isso aqui porque é manchete do jornal. Isso na Bahia. E como é que foram introduzindo aquilo lá? Aquele padrasto para vingar-se da sua antiga Amásia. Nele, então, que arrumou uma outra amante, arrumou uma mãe de santo e em rituais de magia negra introduzia aquilo na criança de 2 anos, 2 anos e pouco. E agora descobriram um outro no Maranhão que tem 6 ou 7 agulhas também no corpo. Irmãos, isso tudo é um multiplicar da iniquidade. São crianças de 2 anos. Você pode imaginar uma coisa dessa? Algumas dessas agulhas desse da Bahia estavam no coração, no pulmão. Os médicos tiveram que fazer aquelas cirurgias arriscadas, graças a Deus, está dando tudo certo. Mas isso tudo é o multiplicar da iniquidade. Jesus disse que quando ele estivesse para voltar, a iniquidade não iria se somar, ela se multiplicaria geometricamente. Pais matando filhos e filhos matando pais. São notícias de jornais. Lembra daquela menina de 5 anos, Isabela Cardone, que foi atirada lá pela madrasta e pelo pai, pela janela do apartamento, estão presos, vão ser julgados agora no começo deste ano, já comprovadamente. Foi a madrasta que esganou a criança e o pai que jogou pela janela. Vai ser julgado agora no começo do ano. Pais matando filhos, e não é um único caso, não, está cheio de casos assim. E filhos matando pais. Lembra daquela Richthofen, que mandou matar os pais por causa da herança? Né? Contratou lá o amante dela e o irmão do amante dela para matar, e inclusive quer sair da cadeia agora, porque já cumpriu um sexto da pena e etc. Né? As nossas leis são brandas, são frouxas. Eu me lembro do meu professor de Direito Penal, e eu sou formado há mais de 30 anos, em que ele dizia que o Código Penal, que é de 1940, é a carta magna dos criminosos. Já naquela época se fazia esse tipo de crítica, e até hoje isso não mudou. O Congresso não toma conhecimento disso, o governo não muda, e as leis são para levar as pessoas à impunidade. Por isso, a violência tem aumentado desta maneira. Pais matando filhos, filhos matando os pais. Se você ler no capítulo 10, olha para o capítulo 10 de Mateus. Jesus fala disso em capítulo 10, versículo 21. Capítulo 10, versículo 21, diz assim o Senhor Jesus: um irmão entregará à morte seu irmão e um pai a seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. É o que nós estamos vendo, irmãos, nos dias que correm. Então nós estamos vendo essas coisas acontecerem. Isto é o multiplicar da iniquidade. Homicídio sem nenhuma razão. Você vê de vez em quando notícias na televisão, aqueles assaltantes assaltando os trocadores nos ônibus, dá tudo, ou então no caixa do posto, entrega todo o dinheiro e o bandido ainda dá um tiro na pessoa e mata a pessoa, depois de ter entregue tudo. Sem nenhuma razão. A vida humana parece que perdeu o valor, não há mais um referencial. Isso tudo está ligado a drogas. E a palavra drogas no original, no grego, é feitiçaria. Por isso é que vem as drogarias. Drogaria está ligada a feitiçarias. Irmãos, a droga é uma desgraça no mundo. Há 30, 40, 50 anos para cá, esse negócio ganhou uma proporção que nós estamos hoje vivendo uma situação de desespero. E o que dizer das chacinas por causa de drogas? Às vezes um menino se envolve com traficantes, não paga, eles vão lá, matam, e quem estiver na casa morre também. Isso a gente está acostumado a ver por aí. É um perigo ter alguém que é envolvido em drogas na sua casa, porque é um risco que você corre de ser assassinado. E o que falar dos abortos? Não sei se você sabe, mas no Brasil,
se pratica, estatisticamente falando, 1 milhão de abortos por ano. Assassinato de 1 milhão de crianças. Nos Estados Unidos, 5 milhões por ano. E agora, com a entrada do Barack Obama, ele liberou o aborto em todo o país e colocou verbas para financiar as mulheres que querem praticar o aborto. Então, dos 5 milhões, deve dobrar ou triplicar este ano de 2009, quando ele assumiu em janeiro para cá. Isso tudo, irmãos, é o multiplicar da iniquidade. Se isso revolta o coração das pessoas de bem, imagine o coração de Deus. Deus está para trazer juízo sobre a face da terra, não tenha dúvida sobre isso. Mas a Bíblia fala também, não Jesus, mas a Bíblia em Daniel 12, versículo 4, de um outro multiplicar, o multiplicar da ciência. Em 12:4, Daniel, capítulo 12, versículo 4, se você quiser ler, eu vou falar de cor. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias, os homens correriam de um lugar para o outro e a ciência se multiplicaria. Irmãos, o multiplicar da ciência é uma coisa espantosa. Isaac Newton, que é considerado o primeiro dos grandes cientistas dos tempos modernos, o pai dos cientistas modernos, um dos homens mais inteligentes que já passaram na Terra, Newton e Einstein e Goethe são os três considerados talvez mais inteligentes homens que já pisaram aqui. Newton, ele meditando em Daniel 12:14, porque ele era um homem muito crente, um homem que conhecia a palavra de Deus, meditava na palavra de Deus, gostava muito do estudo bíblico, principalmente das profecias. Ele deixou escrito o seguinte, que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar tanto, mais tanto, mais tanto, que o homem ia ser capaz de viajar à espantosa velocidade de 80 km por hora. Né? Ele deixou isso escrito. Se você está rindo é porque você viaja a mais de 80 por aí, né? E com esse carrão aí dá para ir até 180 nessa coisa aí. Não se deve fazer isso, porque é 110 o máximo. Mas Newton deixou isso escrito. Voltaire, mais tarde, comentando, Voltaire era um ateu, um homem cético, com grande inteligência também, francês. Voltaire, ele comentando esse escrito de Newton, ele dizia, eis o que a leitura das Escrituras fez a grande mente de Newton, dizia Voltaire, porque todos nós sabemos que se um dia o homem viajar a 80 km por hora, ele vai ficar sufocado. Nós podemos rir de Voltaire, como também de Newton. Por quê? Porque o homem não viaja a 80 km por hora. Ele dá uma volta em torno da Terra, no ônibus espacial, a cada 88 minutos. Isso é o multiplicar da ciência, irmãos. 88 minutos ele dá uma volta completa em torno da Terra. E naqueles ônibus espaciais que sobe, que desce, que sobe, que desce, que sobe, que desce, e que agora vão até substituir, porque já está obsoleta essa tecnologia. 88 minutos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu avô, o seu bisavô, como é que ele viajava? No lombo do cavalo. O meu também. Há 100 anos atrás era assim. 100, 120 anos atrás, era assim. Olha como a ciência se multiplicou nesses últimos décadas, ou podemos dizer nesse último século. Quando inventaram o computador é uma invenção muito nova, o primeiro computador era por válvulas, né? Então tinha que ter 100 metros quadrados de válvulas. E vivia dando problema que queimavam as válvulas, tinha que trocar, aí parava as computações, etc. Hoje um microchip você coloca na ponta de um dedo e ele opera milhões de cálculos por minutos. O computador, entre o primeiro e o atual, é uma coisa assim fantástica, o multiplicar da ciência. Na Guerra do Golfo de 1991, Estados Unidos usou o sistema de satélites espiões que eles tinham, mas ninguém sabia, capaz de fotografar a manchete de um jornal, se você estivesse lendo um jornal, isso em 91. Em 91. Hoje está liberado, inclusive naquele programa Google,
você pode localizar a sua casa através de satélite. Eu já localizei o prédio aqui, a igreja aqui, através do... Está liberado, porque ficou obsoleto aquilo. Então, as Forças Armadas Americanas liberaram. Isso é o multiplicar da ciência, irmãos. Na Guerra do Golfo, em 91, foi usado, e hoje ainda é usado, os mísseis chamados Tomahawk. Aqueles mísseis que são chamados de bomba inteligente, porque é guiado por computador. O navio dispara um míssil daquele lá do meio do mar, 3.000 quilômetros de distância, ele desvia de qualquer obstáculo e acerta o alvo com uma margem de erro de 30 centímetros. É como se ele mirasse no peito e acertasse no estômago. 30 centímetros. Isto é o multiplicar da ciência. Hoje nós temos os chamados aviões invisíveis, aqueles aviões stealth. Cada avião daquele, cada bombardeiro daquele que leva armas nucleares custa 3 bilhões de dólares. Os Estados Unidos tem vários, tecnologia stealth. Agora os russos inventaram, há um ano e pouco atrás, não, em 2008, eles criaram os mísseis invisíveis, tornando todo o sistema de defesa do mundo obsoleto. A Rússia ainda esta semana testou mísseis intercontinentais. Às vezes a gente vê isso na televisão e nem presta atenção no que está se falando. Esta semana a Rússia testou mísseis intercontinentais que podem ser usados através desses mísseis invisíveis. E já repassou para o Irã, que quer varrer Israel do mapa. Nós estamos chegando num beco sem saída. Em 1969, portanto, há mais de 40 anos atrás, o homem foi e voltou 8 vezes à Lua. Isso há 40 anos atrás. Hoje nós temos sondas pesquisando o solo de Marte. Vocês já viram na televisão? As fotografias descobriram que Marte tinha água, ou pelo menos tem água, etc, etc. Quem vê, principalmente os programas do National Geographic e Discovery, você vai ver esse tipo de pesquisa e que eles mostram ali. Outras sondas estão fotografando e coletando dados de planetas e do Sol, inclusive. E nós temos fotos fantásticas tiradas pelo telescópio Hubble, né, sobre o universo. Esse telescópio já está ficando obsoleto. E daqui em 2014 eles vão lançar um novo telescópio e aposentar o Hubble. Irmãos, eu estava ouvindo uma ministração de um cientista cristão evangélico, o nome dele é Adalto Bezerra. Ele é pesquisador da NASA, é brasileiro, cristão, muito crente. Ele disse o seguinte, que se nós pegarmos toda a areia que existe em todas as praias da Terra e toda a areia que existe em todos os desertos da Terra, um grãozinho de areia, e calcularmos a quantidade de grãos de areia, é menor do que o número de galáxia no universo. Galáxia, não estou falando de sistema solar, estou falando de galáxia. A nossa Via Láctea é uma galáxia. São bilhões de galáxias. E os cientistas descobriram que o universo está em expansão. Não é à toa que Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus continua criando. Deus continua criando. É um mistério. É um mistério. Isso é o multiplicar da ciência. Lembra dessa foto aqui? Ganhou a manchete das principais revistas do mundo. Em 1997, clonaram a ovelha Dolly. Logo depois, clonaram a Polly. A Polly tem uma diferença da Dolly. Porque na clonagem da Polly, usou-se genes humanos. Pela primeira vez, misturou genes de animais com o do homem. Genes humanos para produzir um tipo de leite que não ocasionasse alergia a certos tipos de alergias às crianças na amamentação. Ambas já morreram porque a clonagem ela acelera o envelhecimento do ser clonado. Está meio emperrado isso aí. Aliás, irmãos, eu quero dizer para você que
estão tentando clonar seres humanos. Mas pastor, como é que vai ser isso? Talvez você esteja me perguntando. Como é que vai ser isso, pastor? Você quer saber? Quer mesmo? Abre em Apocalipse 18. No capítulo 18 é descrita a queda da Babilônia e as lamentações sobre a terra. Então é o comércio mundial. A Babilônia aqui tem um sentido espiritual. E fala no versículos 11 e 12 do comércio de ouro, por exemplo, de prata, de pedras preciosas. Versículo 12 do capítulo 18, de pérolas, de linho fino, de púrpura, etc., de madeiras, de bronze, de ferro, de mármore. Agora olha para o versículo 13. E canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo e gado, ovelhas, cavalos e carros e escravos, e até almas de homens. Vão comercializar até almas de homens. Preste atenção, quando fala escravo, escravo está falando de corpo, porque o escravo é aquela pessoa que não tem domínio ou autoridade sobre o seu próprio corpo, não é verdade? O escravo faz aquilo que o Senhor manda, para lá e para cá. Ele é uma res, como diziam os romanos, é uma res nullius, ou nullius, né? É uma coisa nula, não tem direitos nenhum. Mas preste atenção nessa expressão, e até almas de homens. Vão chegar a negociar almas de homens. Irmãos, isso aqui é uma opinião pessoal minha. Se clonarem um ser humano, Deus, que é o Pai dos Espíritos, não dará espíritos para estes seres. Eles terão corpo e alma, mas não terão espírito. Por isso que é possível comercializar até almas de homens. Além de corpos, que são os escravos, também as almas de homens. Nós estamos chegando num tempo difícil em que Deus terá que intervir. Aliás, num país da América Latina, tem uma fila para clonagem de gente. Por $200 mil você pode se clonar. E tem gente que está na fila para ser clonado. Vejamos mais um item aqui sobre o multiplicar da ciência. Isso tem F. Em 2003, irmãos, foi decifrado o código da vida através do projeto Genoma. Dr. Francis Collins, que é crente, um homem, um cientista crente, ele chefiou, ele foi o diretor desse projeto. Ele estava com Bill Clinton lá na Casa Branca quando foi anunciado, e ele falou nessa ocasião, e ele declarou que a ciência não tem incompatibilidade com a Bíblia, ao contrário, a ciência confirma a Bíblia. Ele escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. Eu tenho esse livro, ainda não consegui lê-lo inteiro, mas uma boa parte eu já li. Mas quero dizer aos irmãos o seguinte, que dentre as várias descobertas que o homem fez em 2003 com a clonagem, ou melhor, com o estudo do genoma humano, quando então os genes foram mapeados, mais de 3 bilhões de genes que nós temos no corpo, então descobriu-se duas coisas. Primeiro, que o ser humano tem capacidade para viver 120 anos. Mas a Bíblia diz isto em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Depois eu vou tocar nesse assunto. Depois eu vou ler para os irmãos. Então, o homem tem estrutura para viver 120 anos. Descobriu-se isso. Por que não vive? Porque vive num planeta poluído, respira um ar poluído, come comida envenenada, bebe água envenenada e vive uma vida estressada. Você quer ver uma vida estressada? Vai em São Paulo. Lá em São Paulo, se você parar, eles te atropelam. Ou você corre junto, lá você chega e tem que sair correndo, né? É aquela vida estressada. Então morre antes do tempo. As pessoas hoje, mas descobriu-se que o homem tem estrutura para viver 120 anos, mas não vive. Por causa desses fatores que eu estou falando, fatores externos.
E a Bíblia diz que a duração da vida do homem seria, Deus fala lá a Noé, que seria 120 anos. A segunda coisa que eles descobriram, com o estudo do código da vida, ou do genoma humano, é que todos os seres humanos que já existiram e existem, vieram de um único casal. A Bíblia diz isso em Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva. Está lá no Gênesis. Agora em 2003 eles descobriram isso. Em 2003. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Irmãos, também o multiplicar das ciências em relação a pesquisas com células-tronco. O que nós estamos pesquisando? A ciência tem avançado muito. Hoje, então, as células-tronco são capazes, por exemplo, de produzir um coração novo, produzir um rim novo, um fígado novo, esses órgãos vitais ou qualquer, ela tem essa capacidade, dente, ossos. Nós estamos aí num limiar de um progresso extraordinário nesse multiplicar da ciência. Mas lembre-se, tudo que o homem faz tem dois aspectos, o bem e o mal. Tudo que o homem cria serve para o bem e serve para o mal. Por exemplo, o raio laser serve para você usar na medicina e fazer desobstruir ali os cálculos renais, mas serve também para a arma, para dar precisão à arma. Tudo que o homem cria tem o duplo aspecto do bem e do mal. Amém? Ainda queremos dizer sobre o multiplicar da ciência, que todo o conhecimento científico ele se renova, irmãos, entre 3 a 5 anos. Eu estou falando de conhecimento científico. Ele se renova entre 3 a 5 anos. Aquilo que nós estudamos já lá atrás, no ginásio, no colégio, em matéria de ciência, já está superado. Em algumas áreas, em menos tempo, como é o caso da informática, se renova a cada 6 meses. Por exemplo, esse computador aqui já está totalmente superado, no tempo. Já tem coisa nova e muito mais nova aí. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 17. Estamos em Mateus. Que o nono sinal, são 14, eu tenho que andar um pouquinho mais rápido. O nono sinal de que Jesus fala em Lucas capítulo 17 é sobre os dias de Noé. E ele fala também do sinal seguinte, que é os dias de Ló. No capítulo 17, versículo 26 em diante, nós lemos assim, até o versículo 30. Jesus falando no sermão profético. Esse mesmo sermão agora na narrativa do evangelista Lucas. Lucas 17, 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Filho do Homem no dia que Jesus estaria para retornar. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. E Jesus conclui, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Será que nós estamos vivendo os dias de Noé? O que caracteriza os dias de Noé? Se você ler em Gênesis, eu não vou ter tempo para ler, capítulo 6, versículo de 11 a 13, você vai ver que o que caracteriza os dias de Noé, principalmente o aumento da violência, também da zombaria e da incredulidade, mas principalmente da violência. Irmãos, quem é mais velho sabe que 30, 40, 50 anos atrás, a gente podia sair na rua despreocupado, Eu me lembro quando eu era menino, ali em Londrina, todas as casas eram casas de madeira, tinham aquelas áreas que a gente sentava, os pais sentavam, a criançada brincava na rua, não tinha problema nenhum. Hoje, o que acontece? As pessoas têm medo de sair de casa, os carros são blindados. Quem pode, blinda. Quem não pode, corre o risco. As casas são todas gradeadas, porque aumentou a violência de uma tal maneira, o que a gente vê nos noticiários é de causar arrepios. Isso, irmãos, não é só no Brasil, no Rio de Janeiro, é em toda a terra. É em toda a terra.
É o cavalo vermelho do livro de Apocalipse, capítulo 6, quando a Bíblia diz que a paz é tirada da terra. Nós estamos vivendo o tempo do cavalo vermelho, que significa derramamento de sangue, guerras e violência. A paz foi tirada da terra. Há paz na terra em algum lugar? Não. Às vezes naqueles países mais adiantados, como a Suíça, a Áustria. O que aconteceu esses dias na Áustria lá? Descobriram um pai que trancafiou a filha e teve uma porção de filhos com a filha, né? E depois disso descobriram outro na Alemanha. Essas desgraças todas em todos os lugares. Não há paz. Há violência em toda a terra. Parece que nós estamos ficando acostumados com a violência, principalmente no Iraque, no Irã, né? As pessoas se explodindo nas festas de casamento, explodindo nos enterros, explodindo nas praças públicas, né? E matando centenas de pessoas a todo dia. A todo dia. É o aumento da violência. A paz é tirada da terra. O que caracteriza os dias de Noé é o aumento da violência, da zombaria e da incredulidade. Irmãos, são os tempos trabalhosos de que fala 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Nesses últimos dias, diz a Bíblia, né, que nós entraríamos nos tempos difíceis, trabalhosos. Os homens seriam arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, infiéis nos contratos. Tudo isso você vê. Hoje você faz o contrato, assina, reconhece firme e mesmo assim não vale. Você tem que ir para a justiça, às vezes leva anos e anos para você ver o seu direito reconhecido. E agora vem o governo e dá um calote aí nos tais dos precatórios. Devo, não nego, mas pago quando eu quiser. Não é quando eu puder, é quando eu quiser. Ou seja, tudo isso, irmãos, é o tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo difícil, tempo trabalhoso, ou tempos trabalhosos, conforme diz a palavra de Deus. E os dias de Ló, que é o 10º sinal. Se você olhar para Gênesis 19, você vai ver que nos dias de Ló, o que predominava era o aumento da sodomia, lesbianismo e homossexualismo. Hoje nós vemos isso, irmãos. Paradas gays em todo o mundo, inclusive em Israel. Até Israel tem parada gay. Irmãos, estão querendo instituir aqui no Brasil, por lei, o Dia do Orgulho Gay. É bom você ficar atento em quem que você está votando para o Congresso Nacional. Porque a Bíblia diz que nós não devemos participar de pecados alheios. Viu? Estão querendo votar isso. Por exemplo, 7 países já aprovaram o chamado casamento neutro, ou casamento com pessoas do mesmo sexo. A Holanda, a Espanha, a Bélgica, Canadá, África do Sul, Noruega e a partir de 1º de maio, a Suécia, com todos os direitos e deveres de um casamento comum. Os filmes promovem o lesbianismo, o homossexualismo, programas de TV debatendo isto, artistas famosos assumindo e dizendo, tem que sair do armário, todo mundo é, quem que não é, você também é. E essas coisas, influenciando as crianças, os adolescentes para essas práticas do homossexualismo. E você sabe o que aconteceu com Sodoma e com Gomorra. Irmãos, o governo federal liberou recursos de R$1.200.000 para promover o primeiro congresso gays e lésbica em Brasília. E deu apoio oficial a este congresso, foram lá, fizeram os discursos e estão promovendo isto. Dinheiro para os hospitais não tem, mas para congresso de lésbicas e gays tem. Nós não somos contra os gays, os evangélicos não são contra as pessoas que têm uma preferência sexual errada. Deus os ama, Jesus morreu por eles e nós os amamos também. Mas isto é pecado e pecado é pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus jamais vai concordar com o pecado e nós também não vamos concordar com o pecado. Isso é coisa séria, irmãos. O governo está dando apoio e todo o empenho para aprovar o projeto de lei complementar 122/2006, que já foi aprovado na Câmara, está no Senado
e que cria o chamado do crime de homofobia. O pastor Silas Malafaia e o senador Magno Malta andaram falando há poucos dias atrás, entrevistando vários senadores que são contra isto, e estão tentando passar na surdina. Às 5 horas da manhã, quase que foi aprovado este dito projeto de lei do PT, de origem do PT, relatada pelo PT, esse pessoal do PT, que está por detrás disso. Eu quero dizer para você o seguinte, que se for aprovado isto, os pastores vão ser obrigados a realizar casamentos de gays e lésbicas. Se não realizar, vai pegar uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Outra coisa, se você contratar uma babá para sua filha, e depois descobrir que ela é lésbica e está influenciando a sua filha, você não pode despedi-la, porque se você despedir, você vai, além de pagar uma indenização violenta, você vai ser enquadrado no crime de homofobia e pegar de 2 a 5 anos de prisão. Você, mamãe, para proteger a sua filhinha ou o seu filhinho. Irmãos, isto é um absurdo. Homofobia, essa palavra significa ódio descontrolado contra pessoas que têm uma preferência sexual diferente, ou seja, homossexuais e lésbicas. Nós, evangélicos, não saímos aí espancando, matando os homossexuais. Ao contrário, nós pregamos a eles e queremos que eles sejam salvos. Mas estão querendo criar uma lei para punir a maioria e proteger uma minoria. Irmãos, estão invertendo todo o sistema legal brasileiro. As leis se faz para a maioria protegendo as minorias, mas é em favor das maiorias e não das minorias. As minorias têm que ter a proteção, mas não se faz leis para privilegiar minorias e apenar a maioria. Aí é uma inversão total do nosso sistema. Nós estamos caminhando para isso. Por isso, cuidado com quem você vai votar nas próximas eleições. Nós vamos ter aí uma eleição geral ano que vem para presidente, governadores, deputados, senadores, deputados estaduais. Presta bem atenção nisso, irmão. 11º sinal. Vamos voltar a Mateus 24, versículo 32. Jesus fala sobre a parábola da figueira que é Israel. Irmãos, não sou eu que digo isso. Todos os estudiosos de profecias dizem que a figueira é um símbolo de Israel. Jesus disse: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna terra e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Irmãos, Jesus está dizendo aqui que a geração que visse a figueira brotar, chama sua atenção para isso. Não é a figueira ser plantada. A figueira ficou plantada, mas ficou inerte, como que ela estivesse adormecida. E de repente ela brotou. Se você olhar na Bíblia, toda vez que fala de Israel, o símbolo de Israel é a figueira. Assim como da igreja é a videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador e vós sois as varas. João capítulo 15. Quando se refere à igreja é considerada como uma videira, um pé de uva. E quando se refere a Israel, você pode ler em Jeremias 28, você vai ver isso, você vai ver que Israel é a figueira. A figueira. Jesus disse que a figueira subitamente iria brotar. Ela não seria plantada, ela iria brotar. E ele disse: olha, a geração que vir a figueira brotar não passará sem que todas as coisas se cumpram. Que coisas? Os sinais que ele falou antes. Irmãos, Israel brotou no dia 14 de maio de 1948. Portanto, Israel não, essa geração que viu Israel brotar não vai passar. Eu sou da geração
dos anos 40. Israel brotou em 48, eu sou de 43, é a minha geração. Eu considero a geração por décadas. Eu já vou falar um pouco sobre isso. Irmãos, Israel é um milagre. É o único país, ou melhor, o único povo que viveu no exílio 1878 anos, sem ter um território, sem ter um governo, sem ter uma bandeira, e sobreviveu. O Brasil não tem nem... Tem 508 anos de descoberto, 300 de colonizado, não é? Nós somos bebê perto de Israel. Israel viveu 1878 anos, exilado, espalhado pelo mundo, apenas a língua e a religião os mantinham unidos. E de repente brotou em 1948, e desde então ele vem lançando folhas, ou seja, cada guerra que eles fazem com os árabes, eles ampliam os seus territórios, se fortalece. Israel hoje é a potência do Oriente Médio. Tem cerca de entre 200 a 300 bombas nucleares armazenadas e não tem medo de usar. É diferente dos americanos, de russos e de outros. Israel é um povo diferente, irmão, um povo aguerrido. É um povo que se vê que vai ser morto, ele usará o que ele tem na mão para se defender. Preste atenção então. Israel brotou no dia 14 de maio de 1948. Você poderia me fazer uma pergunta: pastor, quantos anos dura uma geração? Eu acho que todo mundo quer saber. Vamos lá. Alguns dizem que dura 40 anos, outros 60, outros 70, outros 120. 40 anos. Se nós pegarmos 40 e acrescermos 1948 mais 40, Jesus voltou em 88? Não. Jesus está reinando na terra desde 88? Não. Vamos dizer 60. Se você pegar 1948 mais 60, vai dar 2008. Jesus voltou em 2008 com a igreja em poder e grande glória? Não. 70. Bom, 70 já dá, porque ainda não deu. 120 também já dá. Mas então, quanto tempo dura uma geração? Um cientista alemão cristão, ele pegou todas as gerações mencionadas na Bíblia, por exemplo, Adão, que viveu 930 anos, Matusalém viveu 969, enfim, ele foi pegando todas as gerações, né? Abraão 176, Isaac 180, Moisés, Jacó 147, Moisés 120, ele fez uma média e achou 53 anos. Se nós somarmos 1948 mais 53 anos, iríamos para o ano 2001. Jesus não voltou em 2001. Então não serve essa média também. Então quantos anos, pastor? Na minha opinião, isso aqui, irmãos, é meu entendimento. Eu quero dizer que o meu entendimento é tão bom quanto o teu. Ou tão ruim quanto o teu. Tá bom? Ele é tão bom ou tão ruim quanto o teu. O meu entendimento é 70 anos. Por quê? Eu tenho que explicar. Agora vamos voltar lá em Gênesis 6. Quando Deus fala a Noé, em Gênesis capítulo 6, quando Deus resolve destruir a vida sobre a terra com o dilúvio, ele diz no versículo 3, então disse o Senhor, ele está falando com Noé, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. E se você olhar a razão por que Deus destruiu, você vai ver no versículo 11, ele disse, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Então Deus destruiu, mas antes Deus diminuiu a quantidade de vida das pessoas. Por exemplo, os primeiros patriarcas, irmãos, eles viviam séculos e séculos. Adão viveu 930 anos. Não é? Quem estragou a média ali foi Enoque, que só viveu 365 anos e foi arrebatado. Né? Mas todos os outros viveram 800, 900 e 900 e tantos anos. Nenhum chegou a 1000. Matusalém foi o que mais viveu, 969 anos.
Mas Deus disse, olha, o homem está vivendo demais, o pecado está aumentando muito, a violência está crescendo, eu vou reduzir a vida do homem para 120 anos. E a partir, ele disse isso para Noé. O Noé foi o último que viveu mais de 900 anos. A partir dali vem diminuindo. Você vai ver que o pai, por exemplo, de Abraão, Terá, viveu 200 e poucos anos. Abraão viveu 176 e vai descendo. Filho de Abraão, por exemplo, vai viver menos, né? Jacó vai viver 140. Moisés foi o último que viveu 120 anos. Agora abra no Salmo 90. Por que eu acho que é 70 anos? Salmo 90 diz assim, Deus deu esse salmo a quem? A Moisés, homem de Deus. Então a Moisés, que foi o último que viveu 120 anos, no versículo 10 Deus diz assim, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Irmãos, então Deus, primeiro, Ele deu aquela enormidade de anos que as pessoas viviam séculos e séculos. Ele reduziu para 120. Ao homem, a quem Ele disse que a vida do homem seria 120, foi o último que viveu mais de 900 e a partir dali foi diminuindo. Quando chegou em Moisés, Moisés tinha 120 anos e tinha vigor físico e poderia viver mais. Por desobediência a Deus, não viveu. Morreu aos 120. A Moisés, Deus disse, a duração da vida do homem vai ser só 70 anos. Davi, irmãos, que é um homem segundo o coração de Deus, quase que não emplaca os 70 anos. Ele estava tão ruim que tiveram que arrumar uma moça bem jovem para dormir com o rei, para aquecer o corpo do rei. Está escrito isso na Bíblia. Ele não teve relações sexuais com ela, simplesmente para que ela servisse assim de cobertor de orelha, né, para aquecê-lo, porque ele já não aquecia mais aos 70 anos. Ele morreu aos 70 anos. O filho dele, Salomão, também morreu aos 70, e assim foi descendo. Irmãos, na Idade Média, os homens viviam 34 anos. Aí começou a subir nos tempos modernos. Hoje nós estamos vivendo em torno de 70, 72 anos. Essa é a Idade Média. A duração da nossa vida é de 70 anos. Então, eu acho, na minha opinião, é 70 anos. Se esta especulação estiver certa, olha como é que eu coloquei lá, a palavra especulação. Estou especulando. Dentro de mais ou menos 10 anos, lá pelo ano 2018, 2020, Jesus estará reinando sobre a terra, inaugurando o seu reino milenial. Você pode dar um aleluia? Glória a Deus. Agora, presta atenção, eu não estou marcando data, eu estou fazendo uma especulação. Eu estou examinando o texto da Bíblia, os sinais, e chegando a uma conclusão. Por que eu botei 2018, 2020? Porque se nós somarmos 1948 mais 70, vai para 2018. Por que eu coloquei 2020? Eu gosto de pensar na vida como nas 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Então, vamos dizer, do 0 a 18 é a melhor estação da vida, não é? Tudo é flores, tudo é joia, né? A meninada não esquenta a cabeça, né? Isso é coisa dos pais. Tudo é fácil, tudo é bom, tudo é novidade, do 0 aos 18. Dos 18 aos 36 é o verão, é a estação da força. Então você já, nessa época, conclui o seu curso superior, faz um concurso, monta uma empresa, começa a ganhar dinheiro, né? Casa, forma uma família, gera filhos. Até os 36 anos você está na sua plenitude da força, que é o verão, né? Tudo encaminhado, tudo resolvido, ou seja, vai que nem quiabo, né? Depois dos 36 até os 54 é a estação do outono, é a mais linda das estações, né? Daí um pouco você começa
Alguém acha que não concordou comigo, ele fez um sinal que não é não. Mas é a mais linda das estações. Irmãos, eu estou sabendo, eu sei o que falo, eu estou na última. Eu já passei, estou praticamente encerrando a última. Eu sei do que eu estou falando. É aquela estação onde daí um pouco você aposenta, vem os netinhos, você vai brincar, você tem tempo para viajar, para fazer coisas que você não faria, né? Você tem mais tempo para se dedicar ao Senhor, às coisas de Deus. Você tem tempo, até os 54 anos. Daí começa o inverno. No inverno a coisa já começa a pegar, porque o inverno você já vai se encolhendo, dói as articulações, dói aqui, dói acolá, falta energia, força, já não tem mais, a cabeça vai, mas o corpo não vai, e as coisas começam. Então, aí vai até os 72 anos. Então, por isso eu coloquei até 2020. Irmãos, eu estou falando aqui de uma especulação. Agora, podemos marcar a data da volta de Jesus? O que você acha? Não. Um não enfático. Diga não. Jesus, em Mateus 24:36, nesse texto que nós lemos, ele diz assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Jesus está falando aqui do arrebatamento, irmãos. Os estudiosos do grego dizem que ele está mencionando um dia determinado e uma hora determinada, não um período ou uma estação. Quando Jesus estava em carne, ou seja, humano, ele havia se esvaziado dos seus atributos divinos de onisciência, onipotência e onipresença. Ele realizou tudo na unção e na direção do Espírito Santo. É por isso que ele diz que aquele que crê nele fará as mesmas obras que ele fez, porque ele iria para o Pai. E ele fez na unção e direção do Espírito Santo. Jesus nunca, quando ele estava num lugar, ele não estava no outro. Só depois da ressurreição é que aconteceu isto, mas antes não. Ele era 100% humano. A diferença entre nós e Jesus é que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Portanto, ele não nasceu em pecado ou com a natureza caída. No mais, ele era homem 100%. Tinha as mesmas limitações que nós. Teve fome, teve sede, não andou mais do que 120 quilômetros partindo de Jerusalém em qualquer direção. Jesus nunca foi mais do que 120 quilômetros, porque tinha que andar a pé ou no lombo do jumento, naquela época. Então Jesus tinha suas limitações. Agora preste atenção nisso. Daquele dia e hora ele disse, ninguém sabe. E ele não sabia, nem os anjos do céu, só o Pai. Entretanto, depois da sua ressurreição, quando ele readquiriu seus atributos divinos de onisciência, onipotência e onipresença, lá em Atos capítulo 1, versículo 7, se não me engano, é feita a pergunta novamente. Os discípulos perguntam, Senhor, é nesse tempo que o Senhor restaura o reino de Israel? Jesus desconversou e disse, a vós não vos compete saber as épocas e as estações que o Pai estabeleceu, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Ali Jesus já sabia. Então, irmãos, Jesus está falando aqui da data do arrebatamento. Nós não sabemos. Por isso nós também não podemos marcar a data. Você está entendendo? É muito importante isso. Agora, assim como Jesus disse que daquele dia e daquela hora ninguém sabia, em Mateus capítulo 16, versículo 3, Jesus afirma essa palavra. Ao cair da tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu ou o cariz do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que discernir os sinais dos tempos é conosco. Nós temos que saber como é que andam as coisas. Por isso é que ele deixou os sinais, para nós podermos discernir o tempo que nós estamos vivendo. A primeira ministração escatológica que eu fiz é Israel, o relógio de Deus. Ou seja, Israel marca o tempo profético de Deus. Nós sempre temos que olhar para Israel para saber como é que andam as profecias, o cumprimento das profecias.
Ora, a figueira brotou em 1948 e Jesus disse, olha, quando a figueira brotar, essa geração que vira a figueira brotar não passa sem que tudo se cumpra. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Irmão, se essa minha especulação estiver certa, ou seja, Israel é a figueira, e a geração que visse a figueira brotar não passa, o que significa isso? E que uma geração dura 70 anos? Então, significa que até 2018, 2020, por aí, Jesus já estará governando sobre a terra. Mas antes dele governar sobre a terra, ele virá buscar a igreja. Ele arrebatará a igreja, levará a igreja, depois voltará em poder e grande glória com a igreja, com os anjos, travará a batalha do Armagedon, que é outro estudo que eu vou dar, e estabelecerá o reino milenial aqui na terra. E nós iremos governar a terra. Eu não sei quem vai governar o Moarama, o Brasil, enfim, mas um dos santos do Senhor vai governar, com toda certeza, em nome dele. Amém? Isso é muito importante. Então, a parábola da figueira é muito importante. Ainda alguns detalhes sobre Israel. Jerusalém, irmãos, é o centro do conflito árabe-israelense. E ela está se tornando, como diz Zacarias capítulo 12, uma pedra pesada para todas as nações. Israel anexou por lei Jerusalém e as colinas de Golã ao seu território e proclamou Jerusalém a capital eterna do Estado de Israel. Preste atenção, todos querem Jerusalém. Os judeus a têm por sua capital eterna. Os palestinos a querem a parte velha da cidade que Israel conquistou da Jordânia na Guerra dos 6 Dias, em 1967, para que seja a capital do futuro Estado palestino a ser criado. E o Papa quer internacionalizar a cidade de Jerusalém com o apoio de vários países. Jerusalém está se tornando uma pedra pesada para todas as nações. Veja essa notícia do jornal O Estadão, do dia 21 de maio deste ano. Preste atenção, vou ler rapidamente para você. Premier israelense diz que Jerusalém nunca será dividida. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insistiu nesta quinta-feira, dia 21, que toda Jerusalém sempre continuará sob a soberania de Israel. Ele se pronunciou durante uma cerimônia que celebrou os 42 anos desde que Israel conquistou o leste de Jerusalém, na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Isso porque o calendário judaico é diferente do nosso calendário. Ele não se referiu ao pedido dos palestinos para declarar a área como capital do Estado que almejam estabelecer. Abre aspas. Jerusalém unida é a capital de Israel. Jerusalém sempre foi e sempre será nossa. Ela nunca mais será repartida ou dividida, disse Netanyahu. Pode ter certeza que Jerusalém vai ser a causa dessa confusão que vem aí no mundo. O 12º é o derramar do Espírito Santo juntamente com a apostasia. As duas coisas caminham juntos. Na medida em que Deus derrama o Espírito Santo, vem a apostasia também. Irmãos, o período da graça está acabando. O derramar do Espírito Santo visa preparar a igreja, os santos, para subir no arrebatamento. É muito importante que você entenda isso. Agora, a apostasia está também graçando. A revista Ultimato, a última desse final de ano agora, publicou uma notícia que saiu nos jornais, inclusive tem até um vídeo no YouTube, se você quiser ver, sobre a denominação luterana nos Estados Unidos. Eles se reuniram num congresso e aprovaram a consagração de pastores homossexuais e pastoras lésbicas. A igreja da Suécia também fez isso. Irmãos, e não é só os luteranos dos Estados Unidos e da Suécia, tem outras religiões ditas evangélicas que estão aprovando estas coisas. Inclusive, existe uma igreja só de lésbicas e homossexuais, é a igreja metropolitana que tem no Rio de Janeiro, a sede delas é nos Estados Unidos. A Ultimato do ano de 2006 publica uma reportagem sobre este fato.
Nós estamos vivendo esse tempo difícil. Debate sobre os séculos de Deus. Em 1992, a revista Veja publicou uma matéria e algumas teólogas e teólogos gays e lésbicas diziam que os atributos de Deus, de amor, de bondade, de carinho, são femininos. E, portanto, a Bíblia tinha que ser reescrita, e reescreveram. Aonde diz ele, passou a ser ela. Isso tudo é apostasia. Irmãos, seminários teológicos apostólicos que ensinam aos futuros pastores que nunca houve um nascimento virginal, que Jesus não nasceu da Virgem Maria, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Ora, se Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, então ele é uma fraude. Ele é tão pecador quanto você e eu, precisa de uma salvação como você e eu. Nós estamos tão perdidos quanto ele. Você está vendo a implicação de um ensino como este? Nós sabemos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Ele não nasceu com a natureza caída, pecaminosa, como nascem todos os seres humanos. Por isso não precisa de salvação. Mas tem seminários evangélicos que ensinam essa heresia e outras, que eu nem vou mencionar aqui, que nós não temos tempo. Espíritos de enganos que ensinam doutrinas de demônios, de acordo com 1 Timóteo 4, versículo de 1 a 5, nós temos hoje, irmãos, seitas, igrejas ditas evangélicas que, na verdade, são guiadas por espíritos de engano. Tome cuidado, meu irmão, cuidado com isso. É o maior perigo para a igreja nos dias que correm. Toma muito cuidado. Eu não tenho condições de dizer muito para você, mas eu gostaria que você lesse essa matéria que está no meu site, está também no site da igreja, betelonline.com.br, chamada Solenes Advertências Proféticas. É uma profecia que Deus deu há cerca de 30 anos a Stanley Frodsham e que fala exatamente sobre esse perigo dos espíritos de engano nos últimos dias. Cuidado em seguir pessoas. 13º sinal é o aumento do demonismo no mundo. Você tem notado isto? Satanistas nas igrejas. Não sei se você sabe que satanistas têm vindo para as igrejas, se convertem, entre aspas, se tornam os crentes mais fervorosos. Se a igreja é pentecostal e falam em línguas, nas suas reuniões eles falam em línguas satânicas, amaldiçoando o pastor, a igreja, Deus e todo mundo, e passam a se tornar os principais crentes, até que eles conseguem destruir a reunião de oração da igreja. Porque eles sabem que destruindo a reunião de oração, a oração da igreja, eles acabam destruindo a igreja. Irmãos, isso está acontecendo no Brasil. Não é só nos Estados Unidos, na Europa, não. No Brasil. Aumento de pessoas endemoniadas nas igrejas. Irmãos, há 30, 40 anos, raramente se via uma pessoa endemoniada. Hoje, por causa do esoterismo, por causa das novelas, por causa dos filmes, as pessoas ficam endemoniadas. Você sabia disso? Eu conversei com um amigo meu, pastor, que conheceu esse caso lá em Curitiba. O rapaz era filho de uma família cristã, dessas tradicionais. Ele estava vendo um filme de terror à noite na televisão, na sala, lá no apartamento, quando de repente ele ficou totalmente endemoniado, começou a quebrar tudo, os pais levantaram, apavorados, e não reconhecia o filho falava com uma voz esquisita, e aí chamaram o pastor, falaram com o pastor teve o bom senso, era um pastor tradicional, que chamou um colega pentecostal que costumava lidar com isso, foram os dois lá, expulsaram o demônio, e daí perguntaram para ele o que tinha acontecido, ele disse, não sei, o que eu sei é o seguinte, eu estava vendo aquele filme, e tinha lá um demônio lá no filme, um ser assim, que parecia um demônio de chifre, uma coisa horrorosa, e ele saiu da tela e entrou em mim, eu só lembro dele sair e entrar em mim, daí para frente não sei mais nada. Isso já aconteceu 2 vezes, que eu tenho conhecimento 2 vezes. Pessoas endemoniadas. Irmãos, sobre combustão espontânea, você já ouviu falar sobre isso? Pessoas que pegam fogo de dentro para fora.
desde o século XVII que isso vem aumentando. E nesse século XX e XXI agora isso está pegando, vamos dizer assim, ganhando proporções gigantescas. No final do século XX, em Curitiba, isso é notícia de jornal, eu tenho um recorte do jornal. Uma menina de 13 anos começou a ouvir vozes de um tal de negão dizendo: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, vou acabar com você. E uma manhã ela foi com o priminho, a criança da irmã dela, o sobrinho da irmã dela no mercado, fazer uma compra. E quando ela voltou, ela chegou e jogou a compra fora e entregou o filho para a irmã e disse: pega porque eu estou pegando fogo. E a irmã viu ela incendiar-se de dentro para fora, na presença dela. As queimaduras foram tão violentas que ela morreu. Ela foi para o hospital, mas morreu alguns dias depois. Eu quero chamar o pastor Matias aqui, para o pastor Matias dar um testemunho de algo que ele viu de combustão espontânea, de pessoas que frequentaram essa igreja aqui, que nós tentamos ajudar, mas não foi possível, porque não queria assumir um compromisso sério com Jesus Cristo, que é o único que liberta. Paz do Senhor, irmãos. Sugeri ao pastor Voltanir dar esse testemunho, porque falando desses temas, né, a gente só acha que acontece lá fora, aqui não. Neste mesmo ano que houve essa combustão dessa pessoa em Curitiba, nós estávamos lidando com um bruxo aqui na igreja, com quem nós lutamos para a sua libertação durante uns 6 ou 7 meses. E naqueles dias, quando houve aquele em Curitiba, ele se agitou muito por aqui, e fui visitar ele numa manhã. Nós arrumamos um lugar, um estabelecimento para ele morar aqui na cidade. Ele não tinha família, ele tinha pactos violentíssimos com Lúcifer, feito lá nas Cordilheiras dos Andes. Por um período de 7 anos ele não comia comida, só se mantinha com uma pílula, e foi nesse período que nós o conhecemos. E visitando ele numa manhã, 10h30 da manhã, quando cheguei no quarto onde ele estava, ele falou: você está vendo? Ele está sentado aí. Aí quando eu falei: vamos orar aqui. Quando eu comecei a orar com ele, ele começou a pegar fogo de dentro para fora. E no peito dele, ele estava sem camisa, ele estava só com um short. E no seu peito tinha de 7 a 10 chamas de fogo, da altura de um fogo de uma vela, que começou a queimar e fritava o peito dele, aquele barulho de fritura, aquele cheiro de carne sem sal queimando, fumaça. Ele entrou num desespero, repreendia aquela situação, aquilo apachou. Depois ele batia a mão assim no peito e caía aquelas cinzas, e caía aqueles torrões de cinza no chão. E passado um tempo eu encontrei ele aqui na cidade. Ele está hoje, o pastor Walter não sabia dessa informação, ele está hoje numa igreja evangélica, mas toda a cicatriz no peito dele está lá como testemunho para quem quiser ver. Fogo de dentro para fora, uma experiência que nós tivemos aqui junto à igreja. Isso chama-se combustão espontânea, irmãos. Cientistas não sabem como isso acontece, mas pega fogo de dentro para fora, queima só a pessoa, não queima nem a cama, não queima nada dentro de casa, só queima a pessoa. Isto nada mais é do que o aumento do demonismo no mundo. Por isso, irmãos, nós temos que fazer batalha espiritual diária. Nós temos que tomar posição de guerra contra o mundo espiritual. Nós fazemos aqui, e eu ensinei quando ministrei sobre o poder da palavra, sobre bênçãos e maldições, e principalmente sobre anjos, como fazer batalha espiritual. Irmãos, não brinque, porque os demônios sabem que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que o tempo dele está acabando, e ele está aumentando a pressão sobre todo mundo na terra, principalmente sobre a igreja. E mais do que nunca nós temos que fazer a batalha espiritual. E agora nós vamos falar do último sinal, que é a revelação do anticristo. Gostaria que você ficasse em pé agora. Este é o último sinal, irmãos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu vou ler aqui, não precisa você anotar, só acompanhe a leitura. O apóstolo Paulo, por revelação do Espírito Santo, diz assim: ora,
quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. O que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele? Arrebatamento. Ou seja, quanto ao arrebatamento, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada por nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto, ou seja, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou em outras palavras, o arrebatamento, porque isto, o arrebatamento, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. A apostasia está aí, irmãos. Eu mostrei a apostasia para vocês. Então só falta um sinal. Eu disse que faltava 2 para o arrebatamento. O apóstolo Paulo disse que tem que vir primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, que é um dos nomes do anticristo, o filho da perdição, que é um dos nomes do anticristo, aquele que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 4, eu fiz os destaques e os acréscimos. Então, só falta, na verdade, um sinal, porque o penúltimo deles, que é a apostasia, está graçando já dentro das igrejas e no meio do povo de Deus. Você está entendendo? Só falta aparecer o filho da perdição, o iníquo ou o homem do pecado, que são nomes que a Bíblia atribui ao anticristo. Mais para frente eu vou falar sobre o anticristo. E eu quero dizer para você que ele já nasceu. Ele está na terra. Ele está pronto para assumir o seu lugar na história. O anticristo, irmãos, é um homem que aparece num determinado período, realiza uma obra determinada e desaparece. Ele já nasceu, está na terra, está pronto. Eu vou mostrar isso com notícias de jornais e de revistas, que o anticristo já nasceu. Por isso, mais do que nunca, o arrebatamento está na iminência de acontecer. E você precisa estar preparado. Porque se você não estiver preparado em santificação, você não subirá. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso urgentemente. Faça uma aliança com Cristo, entregando a sua vida a Jesus, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. E em seguida, viva a sua vida de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que você possa ser arrebatado e não ficar para trás, para passar pelo governo de Satanás através do anticristo. Eu quero orar por você agora. Pai, muito obrigado por esta noite, por esta palavra. Nesse instante, Senhor, eu quero te pedir que esta palavra frutifique no coração de cada pessoa que nos ouviu aqui no santuário, através da internet, seja pela rádio da internet, seja pela TV da internet, e que ouvirá também, Senhor, através dessas gravações de CDs e DVDs. Ó Deus, que esta palavra possa atingir o coração dos teus filhos, fazendo-os, ó Pai, tornando-os responsáveis, sérios, prontos, ó Pai, para te obedecer. Porque sabemos, Senhor, que sem a santificação ninguém verá a tua face. Por isso, Senhor, prepara a tua igreja através da oração, do jejum, ó Deus, do abandono das coisas que desagradam o teu Espírito, e prepara a tua igreja para o arrebatamento. Toca também naqueles que ainda não receberam a Jesus como Senhor, para que façam isso urgentemente, ó Deus, recebendo-o, e possam ter os seus nomes no livro da vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.